Então, gente, as ODSs, essa sigla significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso mesmo. Em setembro de 2015, olha só, na Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, houve uma reunião onde eles adotaram a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Este plano, né, ele reúne diferentes objetivos globais em favor das pessoas, do planeta olha só, e do desenvolvimento favorável, né, a fim de fortalecer a paz, o pleno acesso à justiça a cada uma das pessoas que aqui existe. E esse plano, gente, tem que ser alcançado até 2030. Isso significa que isso tem que ser alcançado até 2030. Isso a gente tem 7 anos aí pela frente. E aí vem a questão, o desenvolvimento sustentável, ele tem uma agenda que propõe 17 diferentes objetivos naturais, tá? Que integram a distribuição que são distribuídos, na verdade, em 169 metas. Como eu disse, então, quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, a gente tem 17 objetivos e dentro desses 17 objetivos tem 169 metas, que não está assim certinho, são 5 para aquele, 5 para aquele, não, tá, gente? Ele está bem divididinho, que um tem 7, o outro tem 8, o outro tem 9, e assim por diante, tá bom? Então tem que dar uma lidinha lá para vocês saberem quais são a meta de cada um dos objetivos. E a questão é que eles estão distribuídos em 169 metas, né, como eu falei, abrangendo 3 esferas, tá? Mais importantes aí, que é a economia, a sociedade e o meio ambiente. E quais são esses objetivos de desenvolvimento sustentável? Eu vou falar aqui para vocês, vou pegar aqui minha colinha para vocês saberem. Primeiro, irradiação da pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água limpa e saneamento. Sétimo, energia limpa e acessível. Oitavo, trabalho docente e crescimento econômico. Nono, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução da desigualdade. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo de produção responsáveis. 13º, ação contra a mudança global do clima. 14º, vida na água. 15º, vida terrestre. 16º, paz, justiça, instituições eficazes. E 17, que é o 17º, que é parcerias e meios de implementação. Então, tá aí os nossos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Como eu falei, dentro desses 17 objetivos, nós temos 169 metas a serem cumpridas para 2030. Sinistro, né? E aí vem a questão, por que é importante a gente saber qual ou quais objetivos de desenvolvimento sustentável estão alinhados com a sua ONG? Então, vou falar aqui 5 porquês, né? 5 motivos para vocês terem aí, vocês saberem, né? Quais dos objetivos vocês têm. Então, assim, quais? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, pode ser os 17, mas a questão é importante que você saiba qual objetivo você está alinhado. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam, falam, Débora, mas eu não estou em nenhum deles. Gente, eu acho que é meio impossível você não estar em nenhum deles, sinceramente. São 17 objetivos, 17 objetivos são coisas realmente que são, tipo, globais. Todo mundo está incluído nisso. Então, assim, se você falar para mim que você não está em nenhum, eu fico até tensa com essa questão. Então, na verdade, você tem que sim estar em algum deles. Como eu disse, você pode estar em somente um, mas em nenhum, eu acho difícil. Eu acho impossível, na verdade. Então, vamos lá, que essa questão que a gente está falando aqui, por que é importante? Primeiro motivo, gente, para quando a gente fala de estar alinhado, e quando a gente fala da questão da captação de recurso, que é o que a gente fala aqui, você tem 5 motivos fundamentais para você saber qual das ODSs o seu projeto está alinhado, tá? Então, o primeiro motivo aqui, gente, relevância e conexão com o seu financiador, com o seu doador, com o seu futuro patrocinador. Por que eu falo isso? Porque muitos doadores, tanto doador pessoa física quanto instituição, elas querem realmente, elas querem doar para algo que seja do interesse delas. Então, assim, se você, na verdade, não souber aonde você está, fica complicado. Então, por isso que eu falo para as pessoas, gente, é importante conhecer o seu projeto. É importante saber o que ele faz, como, onde, por quê, que são as 7 perguntinhas aí. Se vocês não sabem que 7 perguntinhas são
essa, vai lá no nosso Instagram, que a gente tem um Reels que fala sobre essas perguntinhas importantes que você tem que saber, que são fundamentais para você conhecer o seu projeto, tá? Então vamos aqui. Então assim, se você não sabe o que você faz, quando, onde, por quê, fica difícil você se conectar com o seu doador. Então assim, você tem que saber. E as pessoas, elas têm interesse em determinadas coisas. Então assim, a gente está numa sociedade onde existem centenas de pessoas, milhares, né, de pessoas, milhares de empresas, e cada empresa ela tem um objetivo. Cada empresa, além do objetivo que é estar lucrando, claro, ela tem a questão do seu objetivo de estar fazendo bem para a sociedade. Porque aquela questão é, gente, se eu estou num mundo capitalista, se eu estou num mundo globalizado, se eu estou num mundo de consumismo, por que não me conectar com uma instituição, tá? Que eu quero que ela melhore o mundo cada vez mais para que eu tenha mais lucro como empresa. Cara, essa é a ideia aqui. Mas essa ideia da empresa, ela na verdade ela tem aquele olhar que, poxa, eu quero contribuir para que mais pessoas possam melhorar economicamente e elas possam estar utilizando o meu produto e, ao mesmo tempo, aonde eu estou localizado, eu consigo também fazer com que eu tenha segurança dos meus profissionais, da minha empresa, nesse local onde eu estou ali. Então, assim, é uma coisa em relação a consumo e é uma questão também de segurança. Essa é a realidade. E vem também na questão das pessoas. As pessoas também veem esse contexto. Então, quando a gente fala por que uma pessoa está doando, ela pensa, eu estou doando porque eu quero contribuir com o próximo, eu estou doando porque eu quero dar oportunidades que eu tive que o outro não teve, eu quero doar porque eu passei por aquele problema que aquela ONG está tentando resolver. Então, tem vários motivos de você doar. E aí a questão é, se você não sabe onde você está, se você não sabe o que você faz, e a questão das ODS, se você não sabe o motivo que você quer fazer com que o mundo melhore, fica difícil. Então, quando você fala assim, olha, eu tenho uma meta que é maior do que eu, que é a questão das ODSs, que tem que ser resolvido, vamos dizer assim, mas que não necessariamente resolvido, mas tem que diminuir esse problema social até 2030, se eu falo para as pessoas físicas quanto jurídicas, que eu estou tentando resolver, que eu estou ali também batalhando para que aquelas metas sejam cumpridas, pô, eu estou me conectando com uma pessoa, porque o cara conhece as ODSs. Se ele não conhece, você vai mostrar as ODSs para ele e vai falar onde você está localizado, quais aquelas que estão alinhadas com o seu projeto. Então, assim, você acaba se conectando. Olha só, isso é uma sacada que poucas pessoas têm conhecimento. Mas aí vem, algumas pessoas têm a sacada de saber aonde está, como está, por que está, e acaba se comunicando com o doador, se comunicando com o futuro patrocinador de uma forma. Só que tem a questão que, como eu disse aqui no nosso comecinho aqui da gente está falando, muitas pessoas não sabem o que elas fazem. Então tem projeto que, na verdade, ela não fala assim, eu não tenho nenhum, eu não estou alinhada com nenhum dos objetivos. E essa questão de não estar alinhada com nenhum dos objetivos é porque você não conhece o seu projeto. Aqui, por exemplo, eu falo muito da questão das pessoas que doam, que trabalham com pessoas em situação de rua. Então, muitas pessoas falam assim para mim: "Ah, Débora, eu tô no primeiro objetivo, eu tô lá no em radiação da pobreza e também tô no segundo, que é o Fome Zero e agricultura sustentável. Eu tô no Fome Zero, tá? Porque eu tô dando alimento para as pessoas, não a questão da agricultura, mas eu tô dando alimento para as pessoas". E isso, gente, é uma questão muito equivocada. Por que eu falo equivocada? Porque quando a gente fala em radiação da pobreza e fome zero, a gente tem que olhar nas metas. Por isso que o cara fala logo no comecinho: "Olha, gente, são 17 objetivos, mas são 169 metas". Então, assim, quando eu falo que eu dou alimento para uma pessoa 2 vezes na semana, que eu dou alimento todo dia, a janta, eu não estou dizendo para a pessoa que eu estou acabando com a pobreza. Como assim, Débora, eu não estou acabando com a pobreza? Claro que eu estou matando a fome daquela pessoa. E aí aquela questão, a coisa é tão ampla que a gente esquece essa questão da amplitude, a gente esquece o que é na verdade. Por isso é muito importante que você saiba o que você está fazendo. Porque se a pessoa tem conhecimento, por exemplo, o teu patrocinador, o teu doador, ele tem consciência de que aquilo que você está fazendo não confere aquilo que você está dizendo que você está fazendo, fica complicado para você. Entendeu da coisa? Ah, Débora, como assim? Gente, eu vou falar aqui bem rapidinho, só para a gente não demandar muito tempo em relação a essa nossa primeira questão da importância de você conhecer a ODS, que é a questão da radiação da pobreza, tá? Quando eu falo para você, olha, eu estou dando alimento para as pessoas em situação de rua, e eu estou nesse número 1, você tem as metas a ser cumprida.
Olha, a radiação da pobreza extrema para todas as pessoas que, em todos os lugares atualmente, medindo a pessoa vivendo com menos de R$ 1 por dia. Então, assim, se você está dando uma comida para essa pessoa, você na verdade não está fazendo com que ela ganhe mais dinheiro. Você só está dando um alimento para ela. Segundo ponto aqui, ó, segunda meta aqui, ó, reduzir pelo menos a metade da proporção de homens e mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza. Gente, eu estou dizendo para você o quê? Que eu estou querendo tirar essa pessoa de uma situação X para uma situação Y. Então, assim, se eu estou falando de pobreza, eu não dando um alimento para essa pessoa, ela não vai sair da pobreza. Na verdade, ela vai continuar naquela pobreza porque ela está recebendo algo. Ela só está deixando de comer. Entendeu? Eu tô comendo, tenho alguma coisa para me comer, mas não quer dizer que ela está saindo daquela camada de que ela é pobre, que ela não tem dinheiro, de que ela não tem como comprar as coisas para ela consumir. E assim, gente, tem outros pontos aqui, tá? São 5 metas a ser cumpridas, mas você tem que saber assim: "Poxa, será que o meu projeto, ele está realmente aqui dentro?" Entendeu? Aí você olha pelas metas. E uma coisa importante, gente, eu não estou dizendo que está errado, que está 100% errado, mas eu estou dizendo para você que você tem que estar alinhado com o objetivo e alinhado com a meta. Então, assim, por isso que eu falo muitas vezes para as pessoas, gente, o dar o alimento não quer dizer que você está tirando a pessoa da pobreza, não quer dizer que você vai tirar a pessoa, vai acabar com a fome dessa pessoa, entendeu? Por isso que eu acredito que dentro desses projetos tem que existir algo além de simplesmente da cesta básica, de simplesmente dar a questão do material de higiene, entendeu? É você estar tendo um acompanhamento com um psicólogo, com um assistente social, para que essa pessoa saia daquela situação que ela está e vá para um abrigo, que vá para um outro projeto que faça o acompanhamento de procurar a família dessas pessoas, que vá para uma outra instituição que faça a questão da desintoxicação e assim por diante. Que aí sim, o teu projeto ele está alinhado com um trabalho que vai fazer com que essa pessoa mude de situação. Legal? É só para a gente entender aqui um pouquinho disso. Então, gente, é importante. Como eu disse, quando a gente fala dessa relevância de conexão com o financiador, de que ele sabe no que você faz, abre mais possibilidades dele estar doando para você, é o que você tem que fazer. Ah, Débora, mas aí o meu projeto eu já coloquei que ele trabalha com a ODS 1 e com a ODS 2, então ele não trabalha? Gente, você pode criar conexões com outras instituições, que essa conexão vai fazer com que o teu trabalho ele não vai parar ali. Você está indicando, você está orientando essa pessoa para ir para outros projetos. E aí você vai fazer com que essa pessoa saia do ponto A para o ponto B. Então, assim, é possível. Então não fica com essa ideia de, mas eu só tenho isso dentro do meu projeto. Eu só consigo fazer isso. Gente, crença totalmente limitante de vocês. É vocês acreditarem numa coisa que, na verdade, não é verdade, mas que vocês podem ampliar esse trabalho e estar fazendo parceria com outras instituições para o teu trabalho ser cada vez melhor. E não estou dizendo para você parar de fazer aquilo que você está fazendo. Eu estou falando para você continuar, mas dar um passo a mais para que você realmente esteja alinhada com esse objetivo, o qual você diz que faz parte. E claro, gente, olha os outros objetivos, porque de repente você faz parte do outro objetivo e não desse que você diz que você faz. Então, assim, é importante você conhecer os 17, é importante que você veja realmente as metas, porque às vezes você acha que você é um e na verdade você é o outro.